Fala Tricolada, tranquilinho? Alexandre Antônio é meu nome, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor, com vídeos diários, sempre falando da minha e da sua paixão, que é o Fluminense Futebol Clube. Então senta aí, clica lá no inscreva-se, clica no sininho para receber as notificações do YouTube informando sobre os nossos vídeos, porque como eu falei, são vídeos diários sempre falando sobre o Fluminense Futebol Clube. E esse vídeo são 5 coisas que o Fluminense precisa fazer para melhorar e sair dessa draga que ele se encontra nesse momento. Então preparei 5 tópicos importantíssimos para que o Fluminense saia da situação, que não precise usar aquele dinheirinho que o Mário disse que tem guardado emergencial caso o Fluminense seja ameaçado de rebaixamento. Ou se ele quiser, pega esse dinheirinho, utiliza agora, antecipa o problema. Não espera o problema acontecer para poder utilizar o dinheiro, Mário. Utiliza agora que precisa contratar. E o meu primeiro tópico é o seguinte: trocar o vice de futebol. Não dá para o presidente ser o vice de futebol. Ele tretou lá com o Celso Barros, afastou o Celso Barros da função de vice de futebol e acumulou 2 cargos. O Mário hoje ele é presidente do clube, vice-presidente de futebol e dono da bagaça toda. Não pode, mano. Calma. Relaxa, fica tranquilo, cara. Você não pode abraçar o mundo sozinho. Delega tarefas, cara. Bota um cara do ramo. Você já foi vice-presidente de futebol e a coisa não foi legal. Foi lá na gestão Flu Sócio, lá com o PT Cime, você lembra? Você não contratou legal. Você mandou mal lá como vice de futebol. Você não pode acumular 2 funções agora. Lá na era Peter, você só fazendo a vice-presidência, já foi aquilo, já foi fraquinho pra caramba. Agora que você é presidente de um clube grande como o Fluminense, ainda vai assumir outras funções? Ai, calma. Delega, coloca um cara que entenda do assunto, que saiba fazer contrato. Olha aí a burrada que tá fazendo. Estendendo contrato com medalhão, 1 ano, 2 anos de contrato. Não é o seu. Você não entende de futebol. Então, baixa a bola, delega, bota um vice de futebol aí, um cara que entenda do assunto, que tenha entrada com os jogadores, que converse com os jogadores, que entenda os jogadores, que os jogadores aceitem. E coloca aí. E o Fluminense precisa, principalmente, de alguém que cobre o vestiário, cobre do jogador, exija do jogador rendimento. O salário que eu saiba, é o que está na mídia aí, está em dia. Algum atraso, outro aí de direito de imagem, mas está em dia. A rapaziada precisa ser cobrada. E quem precisa cobrar é o vice de futebol, é o gerente ali, a pessoa que está direto com os jogadores, já que o Celso foi afastado e estava cobrando os jogadores não gostaram e pediram afastamento dele. Não pode dar o vestiário para o jogador, porque todas as vezes que o vestiário se torna do comando dos jogadores, principalmente dos medalhões, tu sabe que a coisa começa a degringolar. Ainda mais você que diz que entende do futebol, entende do assunto, tá dando um mole desse. O jogador precisa ser cobrado. O jogador é um funcionário do clube. E o sócio é que ajuda a pagar o salário desses funcionários, que são os jogadores. No tópico 2, trocar de técnico. Não dá para o Fluminense continuar com o senhor Odair. Eram 3 substituições, agora são 5. Então eram 3 burradas que ele fazia no segundo tempo. Agora são 5 que ele está fazendo. Aí não tem torcedor que aguente. Não tem como permanecer com um treinador que coloca Marcos Paulo de ponta esquerda e Nenê de ponta direita. Não tem como permanecer com um treinador que coloca 3 volantes e arma o time para jogar no contra-ataque. Mas esse time não tem atacante de velocidade pelos lados para puxarem esses contra-ataques. Não tem como você escalar um jogador de centroavante, um atacante de área, sem ter um cara armador no meio de campo. E o treinador não consegue enxergar isso. O treinador não consegue ver que o Marcos Paulo funciona melhor no meio de campo. O treinador não vê ou não quer ver que veterano está deixando o time lento e previsível. E que os garotos precisam entrar para jogar. Então, meu amigo, coloca um treinador experiente, um treinador com rodagem, com títulos, comandando outros clubes. Vem um técnico do exterior, do Uruguai, da Argentina, do Paraguai. Mas, por favor, o Odair não dá mais, ele precisa... É gente boa, é gente fina, um cara legal, um cara bacana. Você vê no olhar dele que é gente boníssima,
mas para técnico do Fluminense não dá mais. O Fluminense precisa de um técnico melhor, principalmente com a boleirada que está tomando conta do vestiário tricolor. Bota em mente o que aconteceu lá no Cruzeiro. E tem muito jogador do Cruzeiro nesse elenco aí, então é melhor cortar sempre o problema antes que ele aconteça. Ponto 3. Lateral. Não tem como um time fluir, um time jogar futebol, desenvolver, ser ofensivo ou até defensivo com os laterais que nós temos no elenco. Não tem como. O Gilberto saiu, ok, boa venda, parabéns para vocês. Agora não dá para contar com o Julião na lateral direita. É mal defensivamente e é inoperante ofensivamente. Ou você dá oportunidade para o Calegari na direita, mas é garoto, não sei o que, ou tu vai no mercado, usa aquele dinheirinho que tu disse que tem guardado caso o Fluminense seja rebaixado. Você não disse aí que vai olhar o mercado, que está de olho no mercado? Então, foco na lateral, principalmente na lateral esquerda, meu, porque Egídio não dá mais. Além de já com a idade avançada, tem um reserva que não tem. Hoje eu não quero jogar com o Egídio. Não dá, o Egídio não tá dando. Vou barrar ele, vou colocar quem? Ele olha pro banco de reserva, vê o Ourinho. Ou se contrata um lateral esquerdo para chegar hoje e ser titular, ou o Fluminense vai sofrer com saída pelas laterais. É um time sem saída pelas laterais. O Julião não tem condições. O Fluminense tem uma penca de laterais direitos lá no Sub-23. Mas pelo que a gente ouve, não tem condições, não possuem as condições para serem titulares. O Julião tem? Egídio e Ourinho podem jogar na lateral esquerda do Fluminense? Então o Fluminense vai ter sempre problemas pelas laterais, vai ser atacado frequentemente pelos nossos laterais, que não sabem se defender e muito menos auxiliar os atacantes. Quarto ponto, dá um jeito nos medalhões. Isso aí, esse quarto ponto, passa muito pelo ponto 2, que é a troca do treinador. Precisamos de alguém que, se não for o treinador, que seja o presidente, que exija que nesse ponto, que não é tão legal assim, interfira, principalmente nos contratos. Para que? Dá tempo ainda, não foi sacramentado, não foi assinado ainda a renovação de contrato. Espera, chega até fevereiro, vê o rendimento do Nenê, vê rendimento de outros veteranos aí, o Hudson, que está também para renovar o contrato, está em tratativa aí com São Paulo. Espera, estende até fevereiro, acabou fevereiro, conversa com ele e renova. Se for bem, se jogar bem o Campeonato Brasileiro, se não jogar bem o Campeonato Brasileiro, tchau. Então, controle dos medalhões, controle no vestiário, afastar, colocar no banco de reservas, trazer um treinador. Mário, esse tópico é todo para você. Trazer um treinador que tenha a coragem de chegar e barrar, falar, fulano, respeita o teu tempo no futebol, teus títulos internacionais, seu sucesso na França, sua passagem pelo PSG, seu nome, mas eu vou botar o garoto no teu lugar. É isso que a gente pede e quer. Ponto 4. Barrar os medalhões. Porque se continuar do jeito que está, um treinador que está e com os medalhões sendo titulares, tendo a preferência, como o Hudson, Nenê e outros aí, a coisa só tem a piorar. E para fechar, o ponto 5 é dar oportunidade para os garotos, dar oportunidade para Xerém, dar oportunidade para os garotos que vieram, os sul-americanos que vieram, como Pacheco e Michel Araújo. É a hora do Araújo ou jogar aberto lá na ponta direita, onde que joga o senhor Nenê, ou jogar aqui no meio de campo. Ele comete alguns erros na partida, que é natural, afoito, está se adaptando ainda. É um primeiro time grande que ele está jogando na vida, que é o Fluminense, futebol brasileiro, uma vitrine enorme. Erros acontecem, mas dá para perceber que o garoto dá mobilidade, dá velocidade ao meio de campo. Hora de dar uma oportunidade para o Michel Araújo, hora de dar um cérebro, um pensamento, uma luz nesse meio de campo. Hora do Miguel, garoto de 17 anos com personalidade, bota esse garoto para jogar. Hora de dar uma oportunidade para o Calegari lá na lateral direita, observar. Era para ter feito isso no Campeonato Carioca, tá? Mas não fizeram. Então, mesmo tarde, dá uma oportunidade a ele aí, logo no olho do furacão, logo no Campeonato Brasileiro rolando, que não é o ideal.
mas eu acho que o Calegari tem personalidade para isso. Dá oportunidade para o Pacheco, que é um jogador de profundidade, que busca a linha de fundo, é jovem, vai dar um oxigênio. Aí você joga com 3 volantes, não tem saída, não tem como esticar uma bola para um atacante. Gosta de jogar com 3 volantes? Jogue. Mas coloque jogadores de velocidade pelos lados do campo, como o Pacheco, como Luiz Henrique, garoto da base, sub-23, fez bons amistosos contra o Botafogo, garoto abusado, joga pela ponta direita, joga pelo lado do campo. Até o próprio André, na hora ali quer trocar um dos 3 volantes, cara, ao invés de colocar o Yuri ou colocar o Hudson de volta, dá uma oportunidade pro André. Fluminense, esse tópico 5, esse ponto 5 que eu tô falando aqui, é o tópico do refrigério, da jovialidade, da garotada, da molecada vibrar. E essa garotada aqui que conhece o Fluminense, como o Luiz Henrique, o André, o Calegari, o Miguel, usar xerém nesse time. Esse time precisa rejuvenescer. Tem muito jogador velho e titular da equipe. Então, o Fluminense precisa, na minha opinião, com todo o carinho que eu faço pelo amor que eu tenho aqui pelo Fluminense, na minha opinião, esses 5 pontos aqui, que é trocar o vice de futebol, trocar o técnico, contratar laterais urgentemente, urgente isso, barrar os medalhões, colocar os medalhões no banco e dar oportunidade para os garotos. É o primordial, é o emergencial que o Fluminense precisa fazer nesse momento, porque começou o Brasileirão, meu amigo, cada ponto perdido desde a primeira rodada. Esses 3 pontos que o Fluminense perdeu contra o Grêmio, vamos sentir falta lá no final. Não adianta, perdeu para time pequeno. Esse ponto que nós perdemos para o time pequeno é o mesmo ponto perdido que perdeu para o Grêmio. Não tem a diferença, perdeu para o time pequeno, mas perdeu para o time grande. Não, todo ponto perdido no Campeonato Brasileiro você vai sentir lá no final, quando estiver brigando para não cair. Então, se é para consertar, que conserte agora, para que a gente não sofra lá no mês de fevereiro. Se gostou desse vídeo, deixa o like maneiro, se inscreva no canal, conto sempre com vocês aqui para fazer crescer cada vez mais o nosso canal. E siga a gente lá nas nossas redes sociais, @tricolada, Twitter, Facebook e Instagram. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Fui!